Olá, comunidade valorosa! Vim aqui na caixa do correio e decidi iniciar a gravar o vlog de hoje. Bom, hoje vamos ir ao mercado. Cheio de coisa aqui na caixa do correio pra mim. Deixa eu ver. Cheio não, só duas coisas. Mas tem alguma coisa como se fosse encomenda. Deixa eu ver aqui. Nome de quem? Ah, tá. Uma encomendinha da do Terra. Enfim, coisa do marido. Vamos ir no mercado daqui a pouquinho mais. Já fiz minhas coisas, são quase 1h da tarde, eu já fiz as coisas dentro de casa, já almocei, já trabalhei um pouco no computador. E eu acho que vou tirar o resto do dia para descansar a minha mente, porque essa semana foi muito puxada de ficar muito no computador trabalhando. E eu confesso que a mente tá assim, sabe? O cérebro chega a estar doendo. Não quero ficar olhando pro computador. Então, vou relaxar um cadinho, esperar o maridão chegar para poder a gente ir no mercado. E eu gravar o vlogão de supermercado para vocês, como a gente sempre faz. Mas enquanto isso, queria bater um papo com vocês. Bom, sentei aqui para bater esse papo com vocês. Tem alguém ali na cadeira, estão vendo? É o Arthur. Hoje não teve aula, né? Voltou às aulas já aqui nos Estados Unidos, já iniciou o ano letivo. E essa semana ele teve 3 dias de aula e hoje está tendo Digital Lear, que seria, no caso, estudar de casa, sabe? Através do computador, do tablet. Primeira semana de aula, né? Eles estão dando uma colher de chá. Então ele tá ali fazendo a tarefa dele no tablet. E eu tô aqui para bater um papo com vocês. Bom, gente, esse mês, né, como vocês puderam ver, fiz vários vídeos já falando sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Confesso que não é o foco, né, não é o meu objetivo de foco aqui no canal, mas querendo ou não, não tem muito pra onde fugir. Eu falo aqui da minha vida, né, e a minha vida, no caso, é aqui nos Estados Unidos. E eu sei que isso acaba atraindo também muita curiosidade, né, de quem está acompanhando. Eu sei que tem uma galera que gosta de acompanhar vídeos, vlogs aqui dos Estados Unidos, essas coisas assim. Então eu acabei tirando para poder fazer, né, alguns vlogzinhos em relação à minha vida aqui, a minha experiência, a minha rotina. E eu tenho recebido bastante mensagem, principalmente as pessoas estão direcionando mensagens lá no Instagram. Começou a falar, me desconcentrou. Acho que ele tá perdido ali na tarefa dele. Do you need help? No? Ok. Vamos lá então. Do you need help? Eu não sabe o que ele está tentando. Estou frustrated. No need to be frustrated. Come here. Come here. Uma pausa, um minutinho, gente. Vamos ver aqui se eu consigo socorrer a criança. Bom, gente, vamos lá. Agora voltando aqui a concentração aqui para conseguir falar com vocês. Então, assim, muitas pessoas têm direcionado algumas mensagens lá para o Instagram. Tô meio off, não apareço mais nos stories praticamente, mas sempre dou uma olhada nas mensagens. Eu sei que sempre tem alguma mensagem direcionada a trabalho e tal. Então, vamos lá, né? Muita gente perguntando se eu me arrependi de ter vindo para os Estados Unidos. E perguntam também muitos detalhes da minha vinda e tal. E assim, gente, quando eu vim na realidade, é o que eu sempre falo, quando eu vim na realidade eu não vim com uma intenção de ficar nos Estados Unidos. As coisas acabaram acontecendo, sabe? Não foi uma coisa de que eu estava lá no Brasil, me planejei, tipo assim, vou embora do Brasil, não quero mais saber do Brasil, tô indo embora, sem olhar para trás. Não foi bem assim, tá? Eu me planejei para vir passar um tempo aqui, com as crianças principalmente, porque eu queria viver essa experiência, eu queria aprender o idioma, como eu falei até num dos vídeos. Gente, foi assim, uma ilusão acreditar que eu iria conseguir aprender o idioma tão rápido e voltar, né? Mas enfim, eu acho que nem no básico eu teria chegado aí se eu tivesse voltado de fato para o Brasil aí com uns 5 meses, né, de estadia aqui nos Estados Unidos. Até hoje eu não me considero, no inglês eu não me considero aí fluente, com certeza nem um pouco. Então eu posso dizer que meu inglês é um intermediário porque eu consigo me comunicar, eu me viro sozinha, atendo o telefone, vou no banco, faço minhas coisas sozinha, trabalho com americanos, então eles conseguem me compreender. Então, de fato, um intermediário o meu inglês mas não é nada aí de fluente, sabe? E é uma coisa até muito engraçada, né, que as pessoas perguntam muito sobre essa questão do inglês.
Uma coisa que eu acho que é muito engraçada é o fato de que quando eu estou conversando, tipo, meu marido não está em casa. Então é como se a chave do inglês na minha mente estivesse desligada. Então eu praticamente não consigo falar as coisas. Aí se eu paro para tentar pronunciar alguma coisa assim, quando eu estou numa conversa em português, eu pronuncio completamente errado. Agora, quando eu estou dentro de uma conversa ou quando o meu marido chega em casa, parece que a chave vira e o idioma começa a desenrolar. Eu acho muito que isso é por questões de que eu não sou fluente de fato. Eu nunca estudei o idioma, nunca fui para uma escola para aprender o idioma, nem no Brasil, nem aqui. Apesar de que eu tenho muita vontade, eu só tenho um pouco de receio, porque eu não vou falar na questão de tipo assim, eu tô velha. É para questão realmente de rotina, sabe? É muita coisa para fazer no dia a dia, é muitos cuidados, é muita coisa para se atentar, casa, família, trabalho, aí é trabalho de casa, home office também, e no caso também trabalho que eu tô indo trabalhar e em breve eu vou divulgar para vocês aqui. Só tô esperando passar nossa viagem do Tennessee mesmo para poder iniciar num trabalho aí. Eu quero revelar aqui para vocês, estou super ansiosa para revelar, mas eu sou muito daquele tipo de eu faço primeiro para depois falar, sabe? Eu não sou muito de expor os meus planos, que eu acho que as coisas podem acontecer no meio do caminho que podem acabar atrapalhando. Então eu costumo contar para Deus, entregar para Ele, se for da vontade dele, Ele vai permitir e vai acontecer. Então assim, eu tenho essa vontade de estudar o inglês, porque eu queria atingir a fluência com certeza, mas tem essa coisa, sabe, esse bloqueio de, nossa, é muita coisa e seria mais uma coisa na minha rotina. Aí entra aquela coisa das prioridades, sabe, não que não é importante o inglês, com certeza é muito importante, mas como eu vivo como eu vejo que eu tenho uma desenvoltura, eu desenrolo bem com os americanos e tal, eu acabo me acomodando, digamos assim, sabe, eu vou falar bem sincera assim pra vocês, eu acho que eu acabo me acomodando. Beber uma água. Como assim a questão dos trabalhos que eu faço, os contatos, né, de trabalho principalmente com os americanos, é um trabalho que o vocabulário em inglês que eu tenho é o suficiente, dá para ir, e acaba me ajudando também a evoluir um pouco no inglês. Eu não tô tão presa a esse fator de estudar o idioma. Mas é claro que se lá quando eu cheguei, eu tivesse tido a oportunidade, sabe, na questão de tempo, administrar o tempo, me organizar e conseguir estudar, eu teria começado a estudar de cara quando eu cheguei. Esse até, digamos assim, se eu puder dar um conselho, né, porque quem sou eu para aconselhar, mas se eu pudesse dar um conselho, seria esse: estudar o idioma. Porque o idioma, ele quebra barreiras. Eu cheguei aqui sem inglês nenhum. O que eu sabia era aquelas coisinhas que a gente ouve de músicas, né, americanas, quando a gente escuta na rádio no Brasil, e a gente tenta pronunciar, e a gente depois descobre que a gente estava falando um monte de coisa errada. Então eu sabia aquelas coisinhas básicas, eu sabia o que significava I love you, eu sabia o que significava good morning, né, good night, hi, bye, eu sabia isso, mas não era o suficiente nem para desenvolver uma conversa, nem para desenvolver uma única frase de uma conversação. Então, foi bem complicado. Mas, ao mesmo tempo também, ainda que você esteja já aqui, de repente, você já está aqui, e você está aí na sua correria de trabalho, não se limite, né? Porque eu sei como que a vida aqui é. Eu sei que nem sempre a gente tem condições de trabalhar e estudar nesse lugar. Eu não tive no começo, eu me sacrificava de trabalhar dia e noite para poder sustentar as crianças, me manter, porque eu cheguei aqui achando que seria uma coisa e era outra completamente diferente. Por fim, a vontade de ir embora em 4 meses, eu não tinha nem condições de ir embora para o Brasil em 4 meses, foi uma loucura total, sabe? Foram tantas coisas, tantos altos e baixos, tantas pernadas também que eu levei, né? Confiar em pessoas erradas e tal. Eu não vou dizer nem confiar, porque eu não vou mentir não, eu não cheguei aqui confiando em ninguém não. Pelo contrário, eu era muito até desconfiada. Eu acho que por isso mesmo que eu não caí em muitas ciladas, sabe? Por isso mesmo que de cara, quando as coisas aconteciam assim, estava muito claro pra mim que aquilo dali era cilada, sabe? Foge, Bino, que é cilada. Então eu acabava me afastando, eu me isolava e tal. E graças a Deus, né, não levou-se muito tempo. Eu quando estava com uns 10 meses, se eu não me engano, aproximadamente aqui, uns 9, 10 meses aqui, eu conheci o meu marido, que foi um anjo mesmo de Deus na minha vida e na vida das crianças, na realidade.
porque eu não falava o idioma realmente. Meu vocabulário de inglês, quando eu conheci meu marido, gente, era um vocabulário de faxineira. Sim, de faxineira. Porque como que eu me virava aqui? Quando eu cheguei, eu fui trabalhar, tinha que trabalhar. O dinheiro que eu tinha quando eu vim não ia durar para sempre, então eu tinha que trabalhar para poder manter as coisas, né? E também juntar um dinheiro para voltar para o Brasil, que era a minha intenção. Só que, o que eu fiz? Eu não me limitei. Eu comecei a trabalhar na faxina, como muitos já conhecem a minha história. Trabalhei como ajudante no começo, mas eu não me limitei a ficar como ajudante de faxineira. Primeiro que, se comparar o ritmo de trabalho e o valor que se ganha, a faxineira com certeza ganha muito mais e tem um ritmo de trabalho menos pesado do que a ajudante. Então, se eu queria me manter sozinha com as crianças e ainda assim ter um dinheiro para voltar para o Brasil, eu precisava lucrar mais do que eu estava lucrando. Então, eu precisava ter os meus próprios clientes. Mas como ter os próprios clientes? Como ter cliente americano se eu não falava nada em inglês? O que eu passei a fazer naquele período? Eu passei a estudar e trabalhar o meu cérebro para poder gravar as conversações de faxina, de trabalho, do ambiente de trabalho. Então eu precisava aprender a passar pela entrevista, né, que é a estimativa de trabalho. Então eu precisava aprender a explicar para o cliente o meu valor e o porquê do meu valor, o que estava incluso naquele valor que eu iria cobrar. Então tudo isso eu fui treinando, fui aprendendo o nome dos produtos em inglês, fui gravando na mente, pronunciando, sabe? Então muitas vezes quando eu tinha cliente que dava um produto e outro, então, se o produto estava acabando, eu treinava né, o idioma ali, como que eu ia falar, eu treinava a pronúncia. O que eu fazia, gente? Muitas vezes eu pegava o celular, botava no translator, né, aí você fala no áudio, né, o que você quer traduzir e você escuta o inglês, a pronúncia. Eu fazia isso direto. Em relação a tudo, eu fazia isso. Eu botava ali, eu falava no Google Tradutor, aí ele traduzia e eu apertava o áudio e, né, a tradução falava ali a pronúncia em inglês. Aí eu ia repetindo. Eu ia ouvindo e repetindo. Aí eu pegava confiança e eu pegava e me direcionava ao cliente. Sempre foi assim. No começo sempre foi assim. Aí foi até engraçado, porque quando eu conheci o meu marido, eu não falava inglês. Eu não falava. Por mais que eu já tinha clientes, né, que eu estava aqui. Eu estava aqui há aproximadamente 10 meses, então eu já tinha alguns clientes, eu tinha já o meu schedule montado, tanto que eu já estava me preparando para poder morar sozinha, só eu e as crianças, não rachar mais aluguel. E quando eu conheci meu marido, eu deixei claro para ele que, olha, eu preciso da ajuda do tradutor, eu não falo inglês, e ele também não falava português. Então, no começo foi assim. E o engraçado é que ele começou a me ajudar, ele começou a me levar para as entrevistas de trabalho, né, as estimativas, no caso dos clientes de faxina. Então, ele já em casa eu conversava com ele pelo tradutor e eu explicava o valor, o que ia ser feito, o que não ia ser feito. Então, muitas das vezes eu entrava muda e saía calada, porque ele falava. Aí, até que depois de um tempinho, ele começou a falar: baby, você tem que começar a falar de novo com os clientes, para você não travar o inglês. Aí eu voltei a praticar. Até que chegou um momento que eu comecei a falar com os cliente sozinha, sem precisar da ajuda dele e tal. Então foi fluindo. Da mesma forma foi fluindo o idioma entre nós dois. Porque a questão do inglês, gente, é assim. A gente se adapta, sabe? A gente vai se adaptar às situações e às ocasiões que a gente precisa usar o idioma. Aqui eu precisava usar o idioma 100% para trabalhar. Então era o que eu tinha na mente. Quando eu ia para casa de um cliente, eu ia limpar a casa dele, ele começava uma conversação. Enquanto a gente estava falando sobre faxina e trabalho, eu estava entendendo tudo e eu estava sendo apta a responder tudo. Agora, quando ele começava a querer puxar assuntos, né, o cliente que queria começar a conversar, a falar, perguntar do Brasil, aí, meu filho, eu já falava: I'm sorry, I don't speak English. O que era até engraçado, porque o cliente estava conversando comigo em inglês sobre a limpeza, sobre um produto isso e aquilo. Eu estava falando com ele, ele estava me entendendo e eu entendendo ele. Só que a partir do momento que ele mudava a conversa, o rumo da conversa, aí eu já não tinha mais capacidade de entender. Porque eu não sabia de fato inglês, eu só tinha ali a compreensão, um vocabulário ali que eu estudei para me comunicar com o cliente. Então, por muito tempo, eu trabalhei em casa de cliente que o cliente queria conversar e eu não dava brecha. Sabe, eu deixava claro. Teve uma das clientes, que foi até uma das minhas últimas clientes, que ficou comigo desde o início até o fim, de quando eu parei de trabalhar na faxina, que ela era até uma indiana. Nossa, no começo, e ela não se importava.
ela até ficava, Nilza, do you speak? Sabe, você fala. E ela me obrigava praticamente, mas de um jeito amigável, gente. Não tô falando nada de coisa. De jeito amigável, ela sempre ali fazia um jeito de me fazer falar. Então, assim, ela me encorajou muito a começar a abrir a conversação entre os clientes também. Só que porque ela queria conversar. Ela trabalhava home office, sozinha em casa, as meninas iam para aula, então ela sempre estava em casa, então sempre ela parava para conversar comigo, e me oferecendo chá, me oferecendo isso, me oferecendo aquilo, e eu só dizia, não tem que, porque eu não sabia nem, sabe, como aceitar, não sabia nem o que estava sendo me oferecido, então eu tinha medo até de comer alguma coisa, porque a comida indiana é carregada no tempero, apimentado, não é pimenta como no caso a pimenta que a gente tem do Nordeste ou a pimenta mexicana, é picante, são temperos picantes, sabores muito fortes, não é ruim, mas dependendo dos pratos, nem todos os pratos indianos eu consigo comer não. Então, às vezes eu tinha medo, porque eu sabia que a culinária deles era muito picante, né? Porque eu já tinha experimentado, meu marido já tinha me apresentado a culinária. Então, era muito engraçado, porque eu acabava respondendo não, porque eu ficava com medo, né? Não entendia que ela estava me oferecendo direito, qual era o tipo de prato. Então, ela me encorajou muito. Aí, no caso do meu marido, também a gente foi desenvolvendo a nossa conversa, porque a gente também conversava pelo tradutor quando a gente começou a namorar. Praticamente, os 6, 8 primeiros meses de relação da gente foi conversando via tradutor praticamente, sabe? De tipo assim, necessitava do Google Tradutor. Se não tivesse tradutor, eu não conseguia entender o que ele queria falar e ele também não entendia o que eu queria falar. Então, com o tempo, né, as coisas foram se aprimorando, porque meu marido só falava no inglês, então eu ouvia automaticamente a todo momento ele falar inglês. Em casa também, quando eu cheguei, né, a gente pegou um apartamento, rachamos um apartamento e a gente tinha TV brasileira. Quando eu mudei sozinha com as crianças, aí meu marido veio morar com a gente também, ainda tinha um aparelho brasileiro. Só que logo eu cancelei, porque o que eu me pegava fazendo? Assistindo tudo em português. Tudo em português. Aí o que eu fiz? Cancelei a TV brasileira, passei a assistir tudo só em inglês, Netflix, tudo. Gente, no começo eu não entendia nada. Eu assisti muito filme sem saber o que estava sendo falado do começo ao fim. Sabe, deu às vezes chorar. Juro pra vocês, de chorar, indignada, porque eu queria entender. Mas ao mesmo tempo eu não queria colocar no português, porque eu queria aprender o idioma. Parece até que eu queria aprender por osmose, mas eu posso contar uma coisa pra vocês? Eu acho que eu aprendi muito por osmose. Foi muito no ouvir, muito no ouvir. Então isso acabou que de fato agregou de uma forma positiva, sabe? Na questão do idioma. Então assim, o conselho que eu te dou é, não se limite. Ainda que você não tenha condições de estudar o inglês, sabe? Estudar de ir para a escola, que eu tô falando, né? Onde você vai estudar gramática direitinho e tal. Não se limite. Tire TV brasileira, tire rádio brasileiro, sabe? Tire tudo, tire o português da sua vida neste momento. Tire. Se você já mora aqui, é o conselho que eu te dou. Tire o português da sua vida. Se comunique só em português, só com quem realmente não sabe nada de inglês e você tem que falar, tem que se comunicar com essa pessoa. Fora isso, introduza o inglês na sua vida. Passei aí para os lugares e eu mesmo fazer o pedido e a ordem das minhas coisas que eu queria comer. Tudo fazendo o quê? Aquilo que eu falei para vocês no começo. De falar no tradutor, ficar ouvindo a tradução, né, a pronúncia e eu pronunciar. Às vezes me entendiam, às vezes não me entendiam, gente. E tá tudo bem, sabe? Eu evoluí. Olha aí. Se eu não tivesse feito essas coisas que eu fiz lá no começo, eu não teria chegado aonde eu estou hoje, na questão do idioma. Eu não teria evoluído e me desenvolvido de uma maneira que hoje eu falo com os americanos, eu trabalho com os americanos. Então, assim, pode me soltar em qualquer canto aqui, sozinha, no meio de americano, que eu vou me virar, que eu vou me comunicar, sabe? Então, não se limitem, não fiquem nessa de acreditar que só ir lá para a escola é que vai te fazer aprender, ou só você estar no meio de americano vai te fazer aprender. Não, eu comecei aprendendo em casa, antes do meu marido. Eu comecei ouvindo a TV em inglês, o rádio em inglês, tudo em inglês, e tentando, né, fazer a minha mente memorizar e trabalhar a minha mente dentro do idioma. Então foi o que eu fiz e que funcionou para mim até hoje. Então eu digo para vocês, não é impossível, independente da idade, porque eu cheguei aqui com meus 33 anos. Tô completando já praticamente, tô completando 39 anos, gente, já 23 agora, 39 anos. Tô completando aí meus 39 anos e sou bilíngue. Fluente? Não, mas sou bilíngue, sabe? Tenho muito orgulho.
não foi fácil, eu chorei muito no começo, não vou mentir pra vocês. Nossa, tinha dias que eu botava a cabeça no travesseiro e me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso estar aqui, sabe? Eu ficava assim na minha mente. O que eu tô fazendo aqui? Porque, de fato, isso mexe também muito com o nosso emocional. Você não saber se expressar e se comunicar no idioma. A pessoa não te entender e não te compreender. Você não compreender e entender a pessoa. Nossa, gente, isso é muito, muito, muito ruim. Era uma das coisas que mexia muito comigo no começo, sabe? Mas que, graças a Deus, aí eu ultrapassei a barreira do idioma. Deus é fiel. Eu persisti, né? E Deus, ele me honrou e tem me honrado. Então é isso, né? Que você também siga aí firme, que você não desista, independente de onde você tá, de qual idioma você quer aprender, ou do que você quer fazer na vida, gente, porque independente, sabe? Coloca Deus na frente, pede auxílio a Ele, né? Ele é o nosso provedor, sabe? Deus é quem provê sabedoria, inteligência. Eu, muitas das vezes, antes de abrir a Bíblia para ler, eu faço a oração pedindo a Deus para poder me dar entendimento, para fazer a palavra dele se revelar e para ele me dar capacidade de sabedoria para eu entender. Então, faça isso em todas as áreas da sua vida, de aprendizado principalmente. Converse com Deus, sabe? Peça sabedoria a Ele dos altos, sabe? Que Ele te faça compreender. Porque Deus é fiel, gente. Quando a gente é fiel com Ele, Ele é fiel conosco. E é isso. Se Deus é maravilhoso e lindo, e quando eu começo a falar dele, eu não quero mais parar. Mas enfim, gente, esse foi mais um vídeo aqui do canal, dessa série aí, Vida nos Estados Unidos. Acho que consegui responder, porque é uma das principais coisas que me perguntam muito, é a questão do idioma. E eu queria vir aqui falar um pouquinho para vocês desse grande desafio que foi. E que eu venci, né? E que você também é capaz de vencer. Então é isso, que Deus continue abençoando a minha, a sua, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, pessoal.